Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Ezequiel, capítulo 31, de verso 1 a 7, onde o nosso Deus Todo-Poderoso compara a vida de Ezequiel como uma árvore plantada à beira do rio. Essa árvore cresceu, essa árvore se destacou, essa árvore deu frutos e galhos frondosos, que abençoou não só pessoas, mas também como abençoou também os animais. Os animais descansavam debaixo dessas árvores, as aves iam fazer seus ninhos nos galhos desta árvore. Ele abençoou muitas vidas e não só os animais, mas muitas nações, também como a Síria. Aqui fala a Síria. E assim o Senhor comparou a vida do profeta Ezequiel. Porque, irmãos amados e queridos, o profeta Ezequiel, ele estava disponível a ajudar e a abençoar quando ele se destacou, porque ele disse assim ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. E ele levou o ID, ele propagou a palavra, ele levou o evangelho, e o evangelho foi anunciado e espalhado todas as nações. Assim, nos dias atuais, o Senhor também não busca pessoas capacitadas, mas sim pessoas disponíveis para que o evangelho seja espalhado, leve às nações. E abençoado foi a vida do profeta Ezequiel. E no verso, e assim o Senhor também, através da palavra, através do evangelho, pessoas disponíveis nos dias atuais, assim o Senhor quer fazer das nossas vidas como ele fez na vida do profeta Ezequiel. Então ele pediu para que ele fosse levar um recado ao rei do Egito e também aos egípcios, que ele estava cheio da unção e do poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E como um bom profeta, um bom filho obediente, assim ele fez, foi e levou o recado ao rei e aos egípcios. E ele não só levou o recado, como eles também viram os benefícios, a vida do profeta Ezequiel, que estava cheio da unção do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, na palavra, o Senhor, do verso 30, do verso 1 a 7, o Senhor nos diz assim, Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e todo o povo egípcios: como você é poderoso, quem é comparável a você em majestade? Você é semelhante a Assíria, outras nações, grande e poderosa como um cedro no Líbano, bem alto, com raízes e galhos bem fortes, com muitas folhas, provendo uma boa sombra. Esse cedro estava junto a fontes de água. Assim ele cresceu bastante, e das fontes produzidas saíam pequenos canais, levando água às árvores menores e que ficavam por perto. Glórias a Deus. Assim o cedro se tornou mais alto que todas as outras árvores, e os seus galhos e os ramos se tornaram mais fortes, porque ele estava plantado junto a uma grande fonte de água. As aves vinham fazer ninhos nos ramos do cedro, e os animais no campo
se produziam e tinham seus filhos debaixo dele. Todas as nações do mundo viviam debaixo da sombra dessa grande árvore. O cedro era de uma beleza majestosa, com ramos bem grandes e cheios de folhas, porque tinham raízes bem profundas e ficavam junto a uma grande fonte de água. Então, todos aqueles que estavam perto do profeta era beneficiado com a graça e a misericórdia que o Senhor estava derramando sobre aquela vida, sobre a vida do profeta. Então, ele se destacou, ele cresceu mais do que as outras árvores, porque ele estava alimentando a unção que ele carregava em Cristo Jesus. Ele alimentava outras árvores, ele alimentava outros povos, ele alimentava outras nações que ali estavam desejosos, com fome e com sede da palavra do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. E assim o Senhor nos procura, assim o Senhor nos chama, assim o Senhor nos capacita para que a gente venha propagar e anunciar o seu santo nome. Glórias a Deus. Meus irmãos, esta foi a palavra que o Senhor nos direcionou nesta manhã, que a gente venha ser essa árvore frondosa, que está plantada à beira de um rio, à beira de uma fonte, que venha regar outras e outras vidas, outras e outras nações, outros e outros povos, para assim eles serem abençoados e agraciados, que eles vejam o poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Pai Santo, Pai querido, aqui foi a sua palavra, Jesus. Obrigada por esse direcionamento, obrigada pela sua palavra, Senhor. Aqui o Senhor nos convida para que sejamos disponíveis como o profeta Ezequiel, e assim quando ele se destacou, e assim quando ele disse: eis-me aqui, Senhor, assim o Senhor abençoou, o Senhor derramou a sua graça, a sua misericórdia, o Senhor derramou a sua unção, para que através dessa unção que o Senhor derramou na vida dele, ele viesse abençoar. Através da vida dele, outras vidas foram abençoadas. Ele se destacou, ele cresceu e se destacou, essa árvore, e assim se alimentou. A vida dele alimentou diversas outras pessoas. Ali ele, Pai, meditava na sua palavra, buscava a sua palavra, estava alinhado ao Senhor, querendo ser mais parecido com Cristo Jesus, parecido com a sua palavra, parecido com o Senhor. E assim ele fez, e o Senhor assim abençoou a vida dele, para que abençoasse vidas, nações e também os animais. E todos ali foram abençoados através da vida do profeta Ezequiel, e que assim as nossas vidas venham abençoar outras pessoas, venham abençoar as nações e também os animais. Glórias a Deus e toda a sua humanidade, Deus. Obrigada, Pai, obrigada pela minha vida, pela vida dos meus irmãos, e que todos nós sejamos desejosos no coração, com os corações cheios e rendidos de Ti, por Ti e para Ti, para que o Seu nome e a Sua palavra seja anunciada. Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos, ricamente e poderosamente, debaixo da graça e da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fiquem todos com Deus.